Olá amigos, boa noite, bem-vindos ao canal Daniel Simões, espero que me estejam ouvindo bem, fazendo aqui teste de som para ver. Hoje vamos fazer uma visita aqui ao Maranhão. Estou vendo se consigo abrir a minha própria live, que não está fácil abrir. Ok, estou ouvindo já a minha voz, está legal. Então hoje nós vamos fazer uma pequena viagem ao Maranhão para usar o Maranhão. Por favor, confirmem que vocês estão me ouvindo bem. Eu acredito que sim, porque ali no meu celular estava legal. Eu vou mudar aqui o tipo de apresentação para ficar isto assim tudo. Então, ainda só tem 3 pessoas assistindo. O meu trabalho parece que está tendo cada vez menos público. E é uma coisa que eu não posso fazer nada se os assuntos começam a não servir para a maior parte das pessoas, não sei. Mas vamos em frente, eu faço aquilo que eu sinto que devo fazer. Então, quando nós visitamos o Forte São Pedro, nós, na live passada, nós vimos um platô. E esse São Pedro era onde? Bom, vamos aqui ver como é que nós descobrimos estes fortes, todas estas construções. No Telegram, no canal Velho Mundo do Brasil, eu estou fazendo a publicação de todas as construções estrelares ou com os mesmos princípios arquitetónicos que as estruturas estrelares aqui no Brasil. E na semana passada nós estivemos vendo o Forte de São Pedro, onde está aqui? Está aqui, Forte de São Pedro, Salvador da Bahia. Vamos só olhar as imagens para lembrar. Nós estivemos vendo a estrutura estrelar em si e estivemos vendo os grandes paredões, a arquitetura incrível, todo o design ao redor disto, paredões muito grandes e um design incrível, muito bonito. Apesar de já estar poluído com cabos pendurados, com um bocado de postes aqui no meio que não tem nada a ver, mas se nós retirarmos os elementos modernos, vocês podem apreciar a organização inteligente, natural, incrível, né? Assim, muito, muito incrível tudo o que nós estivemos vendo, né? Este aqui já é o outro. E hoje nós vamos estar olhando para o Forte. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui, o Palácio dos Leões, São Luís do Maranhão. Ou seja, não é propriamente um forte estrelar, mas tem as mesmas propriedades de um forte estrelar. E nós vamos olhar aqui. Tem pouca gente assistindo, mas só aqui verificar como é que estão os níveis. Está baixando muito, não sei porquê, mas tudo bem, vamos em frente. Para nós entendermos o que estamos vendo aqui, é tal coisa. Ainda só tem 8 pessoas assistindo, mas eu vou seguir porque fica gravado. Depois o povo pega, se quem quiser. Aqui é o norte do Brasil. Por que é que nós estamos olhando este tipo de construções? Porque existe uma amnésia gigantesca na humanidade, em todos nós. E é tipo um elefante no meio da sala que pouca gente fala sobre isso. Nós vivemos uma amnésia profunda em relação a de onde viemos antes de nascer. Andamos aqui como se fosse a coisa mais natural de sempre existir, nascer e ser humano, e não tem mistério nisso, e morremos e pronto. E a maior parte do povo leva isso na banalidade, como se já soubesse andar aqui, e sem reconhecer que as agendas internacionais usam exatamente isso como uma das principais inspirações para os programas de controle mental. Programas que controlam a percepção da realidade.
E uma das maneiras que o sistema tem de controlar essa realidade é simplesmente apagar a memória, distorcer aquilo que nós vemos. Nós vemos as coisas e não entendemos o que vemos, porque não nos é chamada a atenção. Só que, de alguma maneira, nós temos vindo a tomar atenção a isto. E quando olhamos estas construções que são um amontoado de pedras geometricamente alinhados, o moço aqui, o rapaz pequenino, aqui perto de um negócio destes. E onde é que isto foi construído, afinal? Por quem? Aí tem toda uma história. Obviamente que tem uma história por trás. O sistema está pronto para contar histórias a gente. Só que vejam bem aqui, ó. Isto é o norte aqui do Brasil, né? Estou dizendo aqui porque eu moro aqui um pouquinho mais ao lado no mapa, né? São, sei lá, centenas de quilómetros aqui, né? Talvez até milhares. Mais de 1000, talvez. Não sei. Então, aqui nesta região, é floresta, meu irmão. Isto aqui começa por aqui, a floresta, e vai-se adensando por aqui dentro, para o Pará, para o Amapá, mas aqui no Maranhão. Belém já fica onde? No Pará. Eu peço compreensão, por favor, porque eu não estou completamente familiarizado ainda com a geografia do Brasil, apesar de já estar a mexer nisto há muito tempo, mas é assim mesmo. E temos ali o Amapá também, que o estado, tudo já com floresta. Então vamos pensar o seguinte. A história que nos contam dizem que não existia nada construído aqui. Isto era selvagem. Eram tribos indígenas. Não tinha nada construído. Aí chegam os portugueses, chegam holandeses, franceses e começam a construir coisas aqui. Então nós devemos nos questionar. Porquê que vindo aqui da Europa, fazendo a volta por aqui, porquê que haveriam de ir construir cidades em lugares tão inóspitos quanto no meio da floresta? Porque Belém já é no meio da floresta, Macapá também, apesar de serem cidades grandes. Andam um pouquinho e já está na floresta. São Luís também a mesma coisa. Porquê que haveriam de construir? E reparem também noutro pormenor. Como nós já verificamos algumas vezes, as entradas de água são um lugar para as construções estrelares. Já encontramos estruturas estrelares longe de água, mas a maior parte delas, a grande maioria, está ligada à água. E isso é uma das coisas que nós vamos ver aqui. Eu vou mostrar agora a linha de apresentações que vou fazer hoje e nos próximos vídeos. Porque o que eu estou mostrando aqui, juntando um vídeo após outro, e todo este material, é que o Brasil tinha uma civilização aqui, construída sabe-se lá por quem, com um conhecimento tecnológico muito mais avançado do que nos contam. Não era aquele mundo de lama, de puxada carroças e bois que nos contam. Havia mais alguma coisa. E é isso que nós estamos aqui vendo, juntando todas as apresentações. Então, hoje nós vamos ver São Luís do Maranhão. Mas vamos espreitar aqui, que isto vai ser apresentação futura. Macapá, nós descendo aqui em Macapá, e é isto que nós encontramos. Haveremos de, num vídeo posterior, se Deus quiser, vir visitar este forte aqui. Graças a Deus e graças ao Google Earth, que hoje é possível fazer isto sem sair de casa. Em Belém, quando nós descemos aqui, vamos encontrar uma estrutura que já sofreu diversas alterações. Vamos aqui entrar aqui embaixo, só para espreitar um pouquinho.
É todo um complexo de estrutura de paredões que não são pequenos de forma nenhuma. E como nós vimos no vídeo passado, e iremos ver também no vídeo de hoje em São Luís, é um platô. Eu chamo um platô o quê? É um ponto mais elevado que é aplanado. Ele é aplanado, artificialmente aplanado, para construir estruturas em cima. Edifícios e outro tipo de coisas, como por exemplo jardins, praças. Então o que nós vemos aqui em Belém é isto. Uma fortaleza, hoje chama-se Forte, fortaleza, mas é uma estrutura que se estende por aqui. Eu já andei a ver algumas partes de parede por aqui afora e estende-se aqui para o lado direito, com diversas casas. Aqui também, ó, tudo alinhado geometricamente, casarões gigantes. Reparem a largura das ruas, isto é uma característica inerente a todas este tipo de construções. Depois vem o ser humano e constrói isto aqui. O ser humano moderno constrói este negócio. Reparem bem o contraste que é do que nós fazemos hoje com o que era feito antigamente, né? Onde existe alinhamentos, as coisas não são feitas à toa. Então não era uma civilização atrasada, como nos querem fazer acreditar, em muitos aspectos, né? Mas hoje nós vamos olhar aqui para São Luís. E São Luís, apesar do Maranhão, apesar de não ter uma estrutura estrelar, pelo menos eu não encontrei aqui uma estrutura estrelar mesmo, pelo menos não me lembro de ter marcado aqui nada disso. O que nós encontramos é o seguinte. Vamos aqui começar. Vamos começar aqui nesta curva aqui, ó. Não, antes de começar aqui a curva, eu vou chamar a atenção que toda a costa aqui, ela está trabalhada. Se vocês olharem, isto é uma linha reta aqui, ó. Aqui tem uma linha reta. E aqui toda a orla ribeirinha, uma linha reta. E isto é antigo, ó. Aqui também linha reta, mais ou menos, com algumas saliências ali. Mas reparem que é uma linha reta. Isto está aqui trabalhado há um bocado de tempo. Tem estas varandas, que já vamos olhar também, e vem mais ou menos até aqui. Não quer dizer que não exista mais alguma coisa aqui para aqui, mas toda esta costa aqui, esta beira-rio, toda ela é do Velho Mundo, como nós vamos ver. Então vamos começar aqui por esta curva. É todo... Sim, desculpem. Para nós podermos fazer uma introdução bem feita. Então o que nós vamos ver, começando aqui por esta curva, vai ser um conjunto de construções do Velho Mundo que estão em plataformas, umas mais altas que outras. Mas, essencialmente, a principal é esta aqui em cima, que é onde tem o Palácio dos Leões. E vamos ver aqui algumas estruturas, prédios, tudo construído em cima deste platô. Então, reparem bem, o que eles fazem é, eles pegam nestas elevações e eles alisam tudo, meu irmão. Eles conseguem criar um alisamento, um aplanamento para construir estruturas geometricamente alinhadas aqui, com grande movimento de grandes quantidades de material. Aqui começa com casas do Velho Mundo, aqui, ó. Podemos até começar um pouquinho mais atrás para ver isto aqui. Começa com estas casas, digamos, mais simples, pelo menos agora estão mais simples, não tem tantas decorações aqui, eu fico-me questionando se não tinham já inicialmente. Eu coloco a possibilidade de não ter assim tanta decoração inicial, porque quase todas estão assim. É uma característica que se vê para o Brasil. Talvez serviço de armazém, de escritórios, não sei bem. Mas são grandes paredes. Quando nós olhamos, são paredões muito grossos. Então, continuando por aqui, nós vemos que tem todo... Olha o tamanho dessas casas. É alto isto aqui. O tamanho destas portas e janelas. Tudo coisa do Velho Mundo aqui, né? Aqui umas casas mais pequeninas, mais simples. E aqui é onde começa todo esse platô. Reparem bem como é que isto é feito. Hein? É uma argamassa que está aí há quantos séculos?
tem isso é um dos fatores super importantes. Há quantos séculos é que está estes paredões aqui em pé? Então aqui já podemos ver que tem um nível aqui, que é onde tem esta varanda, já tem um nível ali, onde está aquela árvore, outro nível acolá, com esta varanda, que é já aqui onde vai assentar estes prédios, e aqui tem outros platôs, né? Aqui em cima. Não, aqui não tem, não. Aqui é a parte de cima da casa, né? Então estamos vendo já uma obra incrível, né? Então, dobramos ali e esta é a parte capa desta live, que é um paredão gigantesco. Reparem o tamanho do moço ali perto. É incrível, não é? Já botaram uns tijolos modernos ali em cima. Não sei para que é que fizeram isso, mas tudo bem. Eles colocaram estes tijolos, está vendo como é que é o assassinato arquitetónico? Estes tijolos aqui vieram substituir uma varanda destas, ó. Está aí lindo, ó. Olha aí, ó. Tem a varanda, tem os postes em cima da varanda, e aqui já não tem varanda, só tem um muro de tijolos com os postes em cima. Incrível, é lindo isso aí. O ser humano moderno é realmente de uma estética incrível. Vamos entrar aqui neste largozinho, porque deste largo dá para ter uma dimensão do negócio, né? Vemos que toda esta costa aqui, a área fluvial, é toda construção do Velho Mundo. Está aqui há séculos. Quanto tempo? Quem construiu isto? Olhem a quantidade de mão de obra especializada que é para fazer isto, a quantidade de material, quanto pesa isto tudo aqui. Quanto é que requeriu de movimento, de matéria, cortar as pedras, talhar, tudo isso aí. Vocês estão imaginando o que é um trabalho desses? Quando? Bom, vamos parar um pouquinho só aqui a apresentação para ler o que é que diz aqui. Ó. Isto é o Wikipédia, mas eu tive olhando algumas fontes oficiais, como por exemplo aqui o IBGE, e bate certo. As coisas que um diz bate certo, ou seja, a versão oficial mentirosa é igual nos dois. Então, o que eles dizem aqui é que isto começa no século XVII a ser construído, 1600 e qualquer coisa. Aí eles não dão detalhes, muitos detalhes. Dizem, por exemplo, a primeira construção foi em 1626, como residência de governante, e após sofrer sucessivas adjunções e modificações, que eles não especificam quais são, nem como é que sabem disso, o edifício tornou-se descaracterizado e deteriorado ao longo dos anos. Aí depois vem aqui mais para baixo, vamos ver a história. Ó. O edifício remonta 8 de setembro de 1612. O edifício. Só que quando nós começamos a ler, eles dizem, fizeram mudanças, expulsão, 1615, aí fizeram umas mudanças não sei onde, 1624, este governador-geral do Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho, determinou a reconstrução do Forte de São Filipe, que é este que nós estamos vendo aqui do Palácio de Juliões, que era de São Luís, depois foi chamado Forte de São Filipe. Aí o cara determinou, em 1624, a reconstrução. Como é que eles sabem disso? Que foi mandado reconstruir. Tem cartas, não temos acesso a isso aí. Não sabemos. Aí teríamos que ir perguntar às instituições. E quem nos atende, a maior parte das vezes, não sabe nada disto. Quem é que saberá? Onde é que está a verdadeira história sobre isto aqui? Aí diz aqui que ele determinou também a reconstrução da residência dos governadores. A primitiva construção serviu tanto de moradia como despacho administrativo, 1762. 1766, determinou demolição do velho palácio. Mas reparem que eles estão falando aqui do palácio, e fez construir um novo edifício, pedra e cal e tal, e continuam falando do edifício, mas eles jamais mencionam tudo isto que nós estamos vendo aqui. A historinha fica só ao redor ali, acho que é desta casa que está aqui, né? Desta estrutura. E estes paredões todos. E tudo isto aqui, que está aqui. Quem é que construiu todo este aparato aqui, deste platô? Quem é que cortou, transportou, construiu tudo isto aqui? Bom, se nós subirmos aqui, vamos entrar neste túnel,
Reparem que é um paredão incrível, não é? E está aqui de pé, ainda está de pé. E isso é uma das características principais destas construções, é que ainda estão de pé. Então tem aqui toda uma varanda, um túnel incrível. Então, e conforme vamos subindo, vamos entrando, chegando nesse platô, ou seja, nessa plataforma que foi artificialmente alisada, aplanada. Reparem, isso foi tudo aplanado aqui. Este chão que está aqui, eu não sei até que ponto é que é antigo, parece ser antigo, não é? Parece ser um chão original, isto que está aqui. E se é, reparem bem, né? São pedras grandes também. Então nós vemos que todo o platô aqui foi alisado, criado uma plataforma. Olhem bem como é que é o design disso. E aí foi construída estas casas em cima. Olha o tamanho disso aí. Ora, 1600 e tal, vocês têm ideia assim na cabeça como é que eles dizem que era início do século XVII aqui no Brasil? Não havia quase condições nenhumas. Era cavalo, era boi, jumento, não é? Toda uma dificuldade, porque uma terra selvagem, muita competição por poder. É isso que eles nos contam, não é? Então, quem é que teve as condições de criar um projeto arquitetónico e de engenharia desta magnitude? Olha o tamanho desses prédios aí. O problema aqui no Brasil com estas estruturas é que eles pintam de branco. Então parece um negócio feito de cal, mas não, isto é tudo feito de pedra. Podemos ver aqui, olha a parte de baixo, tudo feito de pedra. Toda a parede, todas as colunas, tudo isto aqui é feito de pedra. E o que estava ali em cima só Deus sabe. Porque nós não sabemos já. Excepcionalmente, abrindo aqui um parêntese, estou tomando um cafezinho à noite. Às vezes é muito bom. Um café à noite às vezes é maravilha. E para fazer uma live é ótimo. Então nós vemos que existe um espaçamento muito grande entre os edifícios. As avenidas são muito grandes. Por exemplo, lá em Portugal, até existe uma historinha que roda pelo povo que diz que porque a Avenida da Liberdade, lá em Lisboa, é muito larga mesmo. E aí perguntaram ao Marquês de Pombal, porque supostamente foi ele que construiu aquilo depois do tsunami, do tremor de terra de 1755, que tem grande probabilidade de ser uma grande farsa. Porquê que ele tinha construído aquela avenida tão larga? E ele disse, um dia haverão muitas carroças e muitos carros. É a historinha lá, né? Não, o cara deixou a avenida assim gigantesca porque o cara foi profeta, né? Ora, e aqui? Porquê que é uma largura deste tamanho todo de edifícios? Está descaracterizado aqui por este monstro, mas nós podemos ver que existe o aplanar de toda esta plataforma aqui recebeu um monte de edifícios antigos que ainda estão aqui. Ou seja, isto aqui aparentemente era uma vizinhança, não é? Era um bairro. Nós podemos descer por aqui. Reparem, os paredões continuam. São plataformas, em cima de plataforma, em cima de plataforma. É preciso muito conhecimento de engenharia para fazer um negócio destes. E principalmente fazer um negócio destes e isto ainda estar de pé. Não é? E ainda estar aqui de pé. Tudo isto. Vamos subir daqui e voltar para onde nós estávamos, que foi na entrada do túnel, que é para irmos por fora, certo? Então reparem que o paredão não só continua aqui pela beira da estrada, como sobe lá em cima. É gigantesco, é imenso. Por isso é que eu escolhi ele também, coloquei na lista de uma estrutura estrelar, apesar de não ter o formato de estrutura estelar, mas vemos, quem já está com o olho treinado já vê as características típicas de uma estrutura estrelar, que não me admira que não tivesse aqui uma guarita que tenham destruído, né?
porque toda esta ponta aqui é bem parecida com uma estrutura estelar, né? A sanca aqui, né? Olha, as pedras de quina ou de esquina típicas, e tem estas varandas. Dentro da varanda nós conseguimos ver melhor a dimensão desse negócio. É um negócio, olha o ônibus perto disso aí. Tem a altura de 2 ônibus, né? Que tal? Quem é que fez um negócio destes? Olha esse paredão todo. Sempre com a característica do ângulo vertical ir saindo, né? Para fora, ser inclinado para fora conforme vai descendo. Toda essa parede foi o que nós acompanhámos há pouco. Vimos que estava tudo direito. Aqui continua certos bairros. E chega aqui uma parte que acho que é a partir daqui que deixa de ter, né? Aqui, estas partes aqui. Então, poderiam ser espaços verdes, né? Ali vemos a igreja, que podemos chegar lá pelo outro lado. Vamos subir de novo. Então, repara, nós vimos que tem paredão aqui tudo ao redor. Até aqui tem casas velhas. Aqui, casas do velho mundo, né? Vamos ver aqui se eu me encontro. Repara, ó, o túnel fica aqui, certo? Que nós subimos até aqui. Só que se nós continuarmos, vamos parar aqui numa igreja. Vamos olhar para essa estrutura aí. Catedral Metropolitana, não cheguei a ler o nome todo. Ou o tamanho disso aí, né? Ou seja, esta estrutura, este complexo que está aqui, ou melhor, a estrutura que nós chamamos de igreja, está no final do platô que vem lá de trás, cheio de coisas, né? Cheio de edifícios e estruturas. Aqui está a igreja, o túnel está aqui e toda esta parte aqui é altamente desenhada. Por aqui por dentro nós vemos que tem construções antigas também. Existiam construções, mas vemos, por exemplo, esta amálgama aqui de telhados já não é coisa antiga. Deve ter aqui uns no meio, né? Mas quando é muito confuso, assim, os telhados, normalmente não são coisas antigas, né? Casas. Tudo isto aqui é antigo, do velho mundo. Ó. Tudo por ali é coisa do velho mundo. Então, mais uma vez, nós temos aqui um platô incrível, que tem mais ou menos, aqui está o túnel, para nós nos situarmos, aqui é o palácio, e o platô mais ou menos é isto que está aqui assim. Até aqui, talvez. Não, ainda continua, por aqui, vai até aqui, ó, o paredão. Né? Paredão, sim, o paredão do rio, né? Vamos aqui descer aqui para ver se conseguimos olhar. Isso, ó, o paredão aqui, ó. Tem aqui esta árvore na frente, mas o paredão continua até lá à frente, né? E aqui, continua até terminar aqui, ó. Termina ali o paredão. Ou seja, o paredão termina aqui. Certo? O paredão de margem com o rio vem daqui até aqui, mais ou menos. Então, nós só conseguimos ver que, tendo novamente como referência o túnel, vamos voltar ao contrário, o túnel entra aqui e todo o platô entra por aqui adentro, da construção do velho mundo. Vem até aqui, ó. Até aqui em cima. Ou seja, toda esta parte aqui, ó, aqui tem esta igreja, Nossa Senhora dos Remédios, que ainda deve estar dentro do platô também. Incrível isso aqui, né? Depois fica altamente poluído, nós vemos o caos de telhados aí, que não refletem o cuidado que havia com isto aqui, né? De manter as avenidas grandes, largas, as casas distanciadas umas das outras. As pessoas não precisam viver umas em cima das outras, né? Olhar só esta igreja aqui, isto é muito grande, olha aí. Estão vendo o que eles fazem? Eles pintam tudo de branco.
E também está em cima de uma plataforma. Eles pintam a igreja toda de branco. Aí nós não conseguimos... onde é que eu ando aqui? Onde é que nós andamos? Ixi, onde é que viemos parar? De repente fiquei completamente perdido. Porque estava vendo o mapa diferente, noutra posição. Então temos aqui também uma estrutura muito grande. Mas esta não é aquela que estava ali na imagem. Esta aqui é outra. E reparem, tem aqui também toda uma plataforma, né? Vamos aqui descer aqui no cruzamento. Tudo construção do Velho Mundo. Tudo não. Ali o prédio ali não é, né? E tudo isto aqui está em cima de uma plataforma também artificialmente aplanada. Tem ideia da obra de engenharia que nós estamos vendo aqui? A igreja foi pintada de branco, né? A igreja não, a estrutura, né? Olha o tamanho disso. Quer dizer, reparem que estamos em cima de uma plataforma. Tem aqui a varanda. Lá para baixo é a estrada. Vou ver até onde é que nós conseguimos ir aqui. Aqui tem uma varanda. Dá para ver que tem ali a parte da estrada, ali embaixo, né? A estrada aqui. E tudo isto é um platô gigante, artificialmente aplanado. Hein? Olha-me isso. Os caras criaram uma varanda. Ora, isto está completamente descaracterizado aqui. Estas casas nem existiam aqui, com certeza, né? Mas a varanda vinha até aqui. Isto deveria ser jardins onde as pessoas moravam, né? Aqui parece ser casa antiga, apesar de estar muito transformada, né? Em princípio é casa antiga. Com certeza tudo isto aqui é feito de pedra, por dentro. Só que nós não conseguimos identificar com tanta coisa assim, não é? Aqui isto tudo foi transformado, mas está aqui construção do Velho Mundo, né? A igreja, né? Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, né? Incrível, incrível toda esta estrutura, né? Semelhante àquela que nós estivemos vendo em Salvador, o Forte de São Pedro. É tudo a mesma coisa. Os caras constroem platôs, eles aplanam artificialmente em vários níveis e depois constroem em cima. É um negócio assim impressionante. E aqui nós já estamos a ver aqui outra parte aqui, que eu estou passando aqui algumas imagens. Toda esta parte aqui do Maranhão tem muita coisa antiga. Só que reparem que em todas as cidades isso acontece. As coisas estão espaçadas umas das outras. Não é tudo em cima umas coisas das outras. O que dava a entender é que tinha muito espaço para as pessoas andarem, caminharem, pegar sol, espaço para árvores, dentro do meio onde as pessoas viviam. Isso é o que nos dá a entender. E aqui nós conseguimos ter um pouquinho de dimensão da engenharia, né? Que está envolvida nisto aqui. Bom, meus amigos, são 21 horas e 35 minutos. Vamos ver aqui, sim, aqui também esta imagem. É uma foto que eu peguei na internet, mas que foi tirada do rio e dá para ver a dimensão de tudo isso aí. É um negócio que não é pequeno. Não é pequeno de forma nenhuma. E alguma coisa deve ter sido tirada da parte de cima de alguma destas casas. Porque não é essa a característica deste tipo de construções. Eles sempre colocam imagens, coisas na parte de cima. Isto já é um apagão da memória. Apagão arquitetónico. Todo este alisamento em cima
sem nada, não tem imagem, não tem nada. É alisamento. E vemos, né? Reparem que tem ônibus aqui, ó. Tem um ônibus aqui, tem outro ônibus aqui, aqui tem outro, que nos mostra a dimensão desse negócio. É incrível. O Brasil é herdeiro das construções do velho mundo também. Então, um segundinho, só para molhar aqui a garganta e voltamos já para conversar. Então, meus amigos, estão-se todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem de saúde. Este tipo de levantamento talvez não atraia tantas pessoas. Ainda por cima está no canal alternativo, porque o canal principal está bloqueado por 2 semanas. Oh, surpresa, só consegui fazer lives uma semana, fui bloqueado outra vez, é incrível. Mas vamos em frente. A gente vai fazendo o levantamento e quem acompanha o meu trabalho vai conseguindo construir uma linha de estudo e de pensamento, né? Não estou dizendo que é para aceitar, é uma linha de estudo para nós pensarmos sobre onde é que nós estamos, como é que isto funciona, porque verdadeiramente os caras estão se aproveitando da amnésia que em parte são eles que criam. Assim, o que eu tenho vindo a fazer de estudos a este nível já há algum tempo tem, assim, é indescritível o quanto é que a minha visão da vida e do mundo tem mudado. Assim, eu cada vez vejo o buraco mais embaixo, no sentido de o quanto é que nós estamos sendo enganados. É que não me iludo em relação a isso. A mentira é tão grande que nós estamos vivendo que praticamente tudo o que o povo anda lutando, esses movimentos revolucionários da resistência, praticamente tudo é paliativo, porque o mais importante de tudo nós não estamos a falar, que é o grande estado de amnésia em que nós estamos. Tinha que existir tecnologia para estas pessoas construírem isto tudo. E se estavam construindo aqui no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, se estavam construindo pelo Brasil todo este nível de construção, é porque tinham tecnologia na mão para as auxiliar. E como é que havia tanta gente com conhecimento para construir este tipo de coisas? Existiam universidades que andavam formando arquitetos e engenheiros aí a pontapé e iam para o mundo todo, era? E aqui no Brasil, de onde é que estavam vindo esses engenheiros e arquitetos? Não tinha universidades aqui formando essas pessoas. Estavam sendo formadas na Europa, era um exército de arquitetos e engenheiros vindo aqui para o Brasil e construindo isto no mundo todo, em todo o território brasileiro. É? Tem uma coisa aí que não bate certo. Então, quando nós começamos a tomar consciência do tamanho da mentira que nos estão contando, olha, se segura se tiveram de segurar. Porque... Mas é preferível. Estou olhando aqui o som, porque os caras, não sei porquê, têm vindo a diminuir o volume do micro automaticamente. Mas, por alguma razão, nós estamos a conseguir ver este nível de mentira. E aí conseguimos compreender um pouquinho melhor a geopolítica. Porque quando nós acreditamos que alguma parte do sistema nos está contando a verdade, nós estamos desconsiderando a grande mentira em que nós estamos vivendo. E que é o sistema que alimenta. Quando nós mergulhamos neste tipo de assunto, o que nós estamos fazendo é inspirando visão, inspirando solução, inspirando a certeza de que nós somos seres capazes de construir coisas muito melhores, uma civilização muito mais à frente. Agora, alguma coisa aconteceu. Isso é
o que nós constatamos. Alguma coisa aconteceu que fez com que a nossa civilização degradasse até o ponto onde está. Em todos os níveis, né? Até no nível da construção. Tudo o que está havendo na nossa civilização hoje em dia é para durar pouco, né? E isto que está aqui não é uma civilização imediatista. É uma civilização que faz um negócio para morar para os filhos, para os netos, bisnetos. É um negócio para gerações, isto que está aqui. E vemos que não é... nós não sabemos como é que era o sistema de governança disto aqui. Eles inventam, dizem, não, o sistema feudal, o sistema aristocrático, e vão por aí, né? Mas nós verdadeiramente não sabemos. Porque um tipo de organização civilizacional que constrói este tipo de coisas não é uma civilização qualquer. Há alguma coisa de muito especial que inspira estas pessoas a construírem um tipo de civilização para elas próprias, deste jeito. É belo, é forte, é confortável. É quase como se vivesse num paraíso. Imagina como é que seria isto aqui antes de ter tanta casa, não é? Imagina este tipo de construções com jardins belos aqui no meio, designs, sem este volume de casas todo. Tudo isto aqui deveria ser de natureza por aqui. Isto é o que eu imagino, né? Porque isto é um platô artificial, poderia ter jardins e praças, e os caras tinham uma visão, né? Para o rio, para a natureza aqui deste lado. Então, quer dizer, não é coisa pequena. Não é coisa pequena isto aqui. É um nível, é uma visão arquitetónica de encaixe, até no próprio relevo do mapa da costa aqui, que é uma coisa incrível. Então, quando querem colocar na cabeça das pessoas que o Brasil era atrasado, não tem essa não. Tem essa não. Viveu aqui uma civilização que representou o apogeu civilizacional que nós vemos no mundo todo. Agora, aqui existia menos pessoas. Isto aqui é o que eu já entendi. Existiam menos pessoas. Existiam organizações civilizacionais, como esta que nós estamos vendo aqui, mais espalhadas. É o que aparenta, mais espalhadas. Vamos aqui conversar um pouquinho. O Jair está dizendo, boa noite, Daniel, estou a acompanhar pela TV essa incrível live. Sim, porque faz transmissão para o telão, né? Legal, isso aí. Não conseguirei fazer perguntas por conta disso. O celular vai ficar com o meu filho. Opa, cuidado, né, galera? Sintam-se todos bem-vindos. O Jair pergunta, Daniel, quanto menores as pedras, tijolos compõem estas construções, mais novas serão? Não sei se mais novas, mas tem tendência a ser sim. Quanto mais pequena, mais nova. Mas nós vemos grandes pedras misturadas com as pequenas, que não parece ser de épocas diferentes. Tem partes de construção, por exemplo, em Machu Picchu nós vemos isso nitidamente. Pedras muito grandes por baixo e depois por cima são menores. Só que ao mesmo tempo, quando olhamos, elas parecem que foram todas colocadas ao mesmo tempo. Porque está tudo muito bem encaixado. Então, às vezes, como é pedra, às vezes não fica fácil ver isso. Neste caso aqui, por exemplo, aqui tem pedras pequenas, mas tem algumas grandes no meio, mas majoritariamente são pequenas, né? Então, acho que essa resposta assim vai depender para onde é que nós estamos olhando. Entre a relação entre pedras grandes e pequenas com o tempo, né? O Jair também pergunta... não, é a mesma pergunta. Mesma pergunta... É a mesma pergunta. Parece... Vou ter que ler de novo, né? Quanto menores as pedras tijolos que compõem estas construções, mais novas serão. Podemos raciocinar de forma lógica nesse sentido ou estou viajando? Não... Eu acho interessante esse jeito de perguntar, né? A pessoa pergunta, eu posso pensar que... Sim, claro que pode pensar, o pensamento é seu, né? Está certo eu pensar que...
E o Jair volta a repetir a pergunta noutro formato. Quanto menores as pedras, tijolos, mais nova é a construção ou estou viajando? O que é que percebemos na superfície? É apenas disfarce? Pois é, isso aí já é outra questão aí, né? E ainda bem que você toca nisso aí. Será que existem túneis aqui por baixo disto? Vamos aqui ver. Olha, eu não me lembrei de ir olhar isso aí. Como é bom nós conversarmos, né? Vamos ver aqui. Palácio de São... Não, peraí, vou colocar diferente. Vou colocar São Luís do Maranhão, túneis. Túneis históricos, aí. São Luís. É de São Luís do Maranhão, isto? Porque a foto não parece ser. Maranhão, ó. Túneis históricos de São Luís são uma rede subterrânea de passagens que ligam diversos pontos da cidade, como igrejas, conventos, palácios e fortalezas. Pão, isso aí é o bingo aqui. Foi acertar no bingo aqui nestas pesquisas, né? Olha aí. Eles foram construídos durante o período colonial. Agora começam a contar as histórias, né? Vamos olhar aqui imagens para ver. Olha aí, caraca, velho. Incrível, incrível. Ainda bem que você tocou nesse ponto aí, Jair. Incrível. São Luís subterrânea. Conheça os caminhos. Agenda Maranhão. Olha aí, os tijolos. São feitos de tijolos. Incrível. Aí, a organizar isto aqui para a gente poder ver melhor. Tem um cara ali, ó. Os túneis não são muito altos aqui, né? Mas reparem bem como é que é, ó. É pedra grande, pequena e tijolo por cima. Então há uma mistura também dos materiais utilizados, né? Massa, incrível. Vamos abrir aqui estas imagens. Aqui está a dizer onde é que é as entradas, é São Luís subterrânea. Conheça os caminhos. Vamos abrir este site aqui. Incrível. É de todo lugar. Já viram? Basta a gente mexer nisto, andar à procura que encontra. Opa. Aqui não mostra nada de jeito. Aí. Fechou. Okay. Vou ter que tirar isto daqui. Ok. Então aqui está mostrando onde é que são as entradas desses túneis, né? Fonte do Ribeirão. Eu estive olhando uma foto antiga desta Fonte do Ribeirão e quando eu olhei, eu pensei, será que isto tem entrada para túnel? Há pouco eu olhei, vamos aqui ver. Como é que é o nome? Fonte do Ribeirão. E por que eu pensei isso? Porque lá em Portugal... Porque lá em Portugal tem a mesma coisa. A mesma coisa. Tem fontes, né? E não é um negócio pequeno, né? Não é uma construção pequena. Vamos aqui olhar. Aí tem alguma coisa, olha ali, ó. Ó aqui, ó. Dá para ver lá para dentro que tem os túneis. Na cidade onde eu morava também tinha algo não parecido arquitetonicamente, mas a mesma coisa. Tinha o que se chamava o antigo bebedouro dos bois e ali tinha uma entrada para um túnel. Muitos de nós, crianças, conhecíamos aqueles túneis. Tinham pelo menos 3 entradas que nós conhecíamos lá na cidade onde eu morava, lá em Portugal, né? Sim, eu estive olhando, foi esta imagem aqui, mais antiga, né? Mas é uma das entradas dos túneis, é aqui. Claro, olha aí, ó. Isto é um buraco aqui no chão. Isto parece estar modificado, né? Concordam? Porque repara, onde é que está aquela imagem? Aqui, ó. Tem o túnel ali. Aqui, ó. Dá para ver lá dentro. Aí entra por onde? Aqui está tudo fechado. Talvez tenham fechado já posteriormente para ninguém entrar. Mas esta imagem que está aqui é antiga, né? E esta aqui não mostra a entrada. E aí, e estas casas? Será que tem subterrâneo? Como é?
Se alguém está ouvindo este vídeo, mora em São Luís do Maranhão e se interessar, vá pesquisar. Fonte das Pedras. Onde é que nós andamos? Fonte das Pedras. Ok. Tudo isto é entrada para... Ou seja, é um padrão. A gente começa a ver um padrão nisto tudo. Estas carantonhas, né? As carantonhas típicas. Isto é aqui, né? É aqui. Estas carantonhas são típicas do norte da Europa. Mas, por exemplo, em Portugal também encontra fontes de água onde a água sai da boca de uma carantonha, uma cara feia. Por que isso aí? Este tipo de carantonhas, elas são típicas do norte da Europa. São várias, diferentes umas das outras, né? Isso é o mais interessante também, são diferentes umas das outras. Vimos, por exemplo, no levantamento que eu fiz sobre a cidade da Basileia, onde fica o BIS, tem uma parte lá do estudo onde eu estive vendo a arquitetura da cidade e vendo todas estas carantonhas e edifícios e um bocado de coisa. E é uma característica daquela cidade. Já bem antiga aquilo ali. Quando saírem de algum lugar, queimem os cookies, o máximo que puderem, daquilo que tiverem podendo. Do Google não dá, porque senão fechar minhas contas todas eu não consigo entrar. Muito legal, muito legal. Olha aí, os caras abrindo buracos na rua e a descobrirem túnel. Olha aí. E a imagem é antiga. A imagem é antiga. Olha aí, tijolo. São Luís. É incrível. Olha o tamanho destas paredes aqui. São Luís está em cima de uma rede de túneis. Incrível isso aí. Muito interessantes mesmo. Nós estamos a descobrir que o Brasil é cheio de túneis. Não é característica só europeia ou dos Estados Unidos. Não, é tudo. Em todo lugar tem túneis. Basta ter as construções do Velho Mundo que já tem túneis, né? Bom, voltemos aqui a conversar. Muito legal, olha aí. Está vendo uma pequena contribuição aí do Jair e fez logo a gente descobrir uma rede de túneis. Massa. Pois é, Sandrinês, é assim. Neste momento o trabalho chega a quem te procurar mesmo, quem estiver ligado, porque não há publicidade, não há divulgação. Mas é assim mesmo, nós continuamos procurando sempre elevar o nível do estudo e da pesquisa ao mais alto que der. É assim, Sandrinês. A Sandrinês estava dizendo também que estava vendo sobre o nosso Rio Grande do Sul. Meu Deus, quem pagará por esse genocídio? Pois é. É incrível, fascinante tudo isso. Aqui na minha cidade, tudo que tem história. Não sei qual é a sua cidade. Sendo destruído, né? Tudo tem história sendo destruído. Aí diz, um empresário fez um shopping e toda a fachada de lojas era uma estrutura de casas antigas do município. Está fechado, só o supermercado no térreo funciona. Pois é. Boa noite, Dracaris, e todos sintam-se bem-vindos. A Alice diz, Daniel, em São Paulo houve um fotógrafo que registrou a cidade onde há várias fotos datadas aproximadamente 1860. E é visível o quão rústico era São Paulo. Daí as construções gigantescas ficam um vácuo. Pois é. Porque nós vemos que existem aquelas casas mais simples e depois tem as grandes estruturas. E aí? Envia-me isso aí, Alice. Se tu tiveres algum link ou souberes o nome do fotógrafo, é muito interessante nós encontrarmos esse tipo de fotos, não é? Legal. Pronto, envia no chat do canal do WhatsApp. Ok. E depois eu vou dar uma olhada.
Secpacó pergunta: Daniel, o sistema nos obriga a criar um novo dialeto. Seria para nos deixar parecendo loucos? É para não espalhar a mensagem? Bom, ele não nos obriga a isso, né? Existem uns condicionamentos no YouTube, né? Por exemplo, a nível de certo tipo de palavras. Se nós quisermos usar o YouTube, temos a liberdade de usar ou não, né? Se quisermos usar, temos que ter cuidado com a palavra que falamos, para não falar certas coisas, senão é censurado. Mas, em nós, conversando normalmente com as pessoas, eu escrevendo, não me coíbo de usar as palavras todas, de forma nenhuma. Agora, aqui no YouTube, eu coloco na balança. E aí, eu vou tomar atenção com algumas palavras, limitando a minha linguagem, mas simultaneamente vou conseguir chegar a mais gente, porque o YouTube é a principal plataforma aqui do Brasil, a nível de vídeos, ou eu simplesmente não mudo a minha linguagem nesse momento, que eu estou gravando no YouTube, só nesse momento, e fico em plataformas onde o alcance é menor. Então eu escolho usar o YouTube para poder chegar a mais pessoas e procurar ter cuidado com o que digo, né? Mas só mudam a nossa linguagem se nós pararmos de ter pensamento próprio. Por exemplo, eu utilizo um português, escrevo um português, que é um português mais parecido com o português escrito no final do século XIX, princípio do século XX. Porque, para mim, aquele tempo ali foi o tempo onde se escreveu o melhor português. Isto português de Portugal. Hoje em dia eu já tenho algumas adaptações na escrita devido a estar no Brasil. Mas mesmo assim, eu continuo seguindo essa linha de português do final do século XIX, princípio do século XX. Para mim, por isso é que me vem usar tantas vírgulas. Porque eu quebro as ideias. Fala do objeto, fala do tempo, fala da distância, tudo isso fica quebrado em vírgulas. E isso é uma das coisas que eles estão querendo fazer, né? Mexer na nossa linguagem. Mas se nós conseguirmos ter o pensamento próprio, nós temos a nossa própria linguagem. Tanto que, quando nós conseguimos ter a nossa própria linguagem e pensamento, criamos palavras novas. Que muitas vezes vão dizer coisas que nós não encontramos palavra para dizer. E isso é característica de quem tem o pensamento próprio. Olha, por exemplo, lembrei-me do João Dataíde, que criou a margem acionista, não é? Ora, a palavra está já dizendo o que é, né? Criou o aceitacionista também, o cara criou aí umas palavras interessantes, né? Então, para a gente examinar isso aí, né? Dracarys diz em ex-Vix, em Vix Espírito Santo. O que é Vix? Vix é o nome de uma cidade, de uma terra? Não sei o que é. Quanto em todo o estado há muito aterramento. Em muitos lugares o mar só está tomando o que lhe fizeram. Isso, porque aqui também está acontecendo isso. Mas tem razões por causa do que tomaram o mar, né? Em Fortaleza criaram uns pontões muito grandes que entram assim, sei lá, uns 50 metros ao mar, não mais, deve entrar uns 100 metros assim dentro do mar. Aí aquilo fez com que a maré se desviasse e fosse destruir umas praias que estão a uns 30 km de distância, o que é. Aí lá nessas praias a areia toda sendo comida, a costa sendo comida, mas foi devido à intervenção do homem, né? Aqui, isso é uma das coisas interessantes de ver nestas construções antigas do velho mundo, né? Eles trabalham a costa marítima ou fluvial, mas eles não avançam muito. Não parece que avancem muito. Eles parece que trabalham só o relevo que já existia. É como se não houvesse uma grande transformação. Não baixam, por exemplo, não diminuem, abaixam o nível do chão. Eles fazem como estão fazendo aqui. Criam estas plataformas, estes platôs. Tem uma plataforma numa altura, outra plataforma mais alta. Não destruíram a altura. A mesma coisa com a costa. Eles não destroem a costa. Não parece que avançam muito para dentro do mar. Não, eles simplesmente alisam. Tornam lisa, resistente.
É um outro tipo de abordagem para com a natureza, né? A Alice diz, fotógrafo Militão Antunes de Azevedo. Não aparecem fortes estrelagens, mas percebe-se a diferença das construções. Vamos aqui olhar isso aqui. Que isso é interessante. Como é que é? Militão? Oh, que nome, a mãe não gostava dele. Militão Antunes de Azevedo. Oh, Militão! Não vá para aí, Militão! Aí, Militão está aparecendo militares. Aí. Bom, assim não estamos vendo, não estou vendo, né? Mas tu enviou-me um link, não foi, Alice? Depois eu vejo. Não vou abrir agora porque pode ter conversas pessoais no WhatsApp, mas depois eu vejo. O Carlos Alexandre diz, boa noite, você está certo, Daniel, em todo o Brasil, bem no interior, tem construções bem estranhas e muito antigas e ninguém está estudando ou procurando por elas. Eu estou eu estou procurando e já encontrei isto tudo que está aqui, ó. Todas estas listas que está aqui de fortes e fortalezas. E ainda, isto são só fortes e fortalezas. Ainda não fui procurar fazer uma lista, que é o que eu estou querendo fazer, mas tem várias coisas para fazer, então não consigo ser tão rápido. Lista de catedrais, igrejas, grandes construções, outras grandes construções que existam aqui. É muita coisa, muita coisa. Tem algumas coisas, por exemplo, eu gosto de mencionar uma que descobri, graças a pesquisar mapas antigos, que é a cidade de Penedo. A cidade de Penedo não tem mais nenhum forte lá, uma estrutura estrelar, mas tinha duas. E é uma cidade bem pequena, que fica perto da foz do Rio São Francisco. Aí tinha uma estrutura estrelar em Penedo e outra no outro lado do rio. Ali o rio não é muito largo. Não tem mais nenhuma, mas ainda tem os vestígios de grandes paredões. Paredes gigantes lá. Então, existia muito mais coisa aí por Brasil afora do que hoje existe. Mas se nós começarmos a esgravatar, encontramos um bocado de coisas. Em Penedo também tem túneis. A Dracarys diz, diminui o áudio e preocupa a imagem. No canal do João às vezes embaça horrorosamente. Pois é, eu também já vi isso lá no canal do João. Eles tiram, aí, ó, diminui automaticamente. Eu não consigo fixar isso aqui. Eu já procurei fixar, não tem como. Mas eles baixam o áudio, né? Eu deixo ali. De vez em quando vou lá ver. AF22 diz, então quer dizer que o Brasil é mais velho do que dizem? Bom, vamos ver aqui. Isso é daquelas coisas que, a partir daqui, a gente precisa definir significados. O que é que você está chamando de Brasil, AF? Que eu não sei o nome, né? Está chamando a República Federativa do Brasil? Está dizendo que o Brasil é o país que supostamente os portugueses descobriram? É aí que começa o Brasil? Porque, de qualquer das maneiras, sim, o Brasil é mais velho do que dizem. Olha, aí está uma boa pergunta. Eu ainda não tinha formulado a pergunta desse jeito aí assim. Exatamente, o Brasil é mais velho do que dizem. Tem estrutura. Ainda na semana passada nós estivemos vendo o Forte de São Pedro em Salvador, na Bahia. Construído em 1600 e, sei lá, 40, mais ou menos. Ora, 1640, nós vimos que o cara que dá nome ao tipo de estrutura tinha 13 anos de idade, que é um italiano, um francês. Né? Eles não sabem verdadeiramente quando é que estas coisas foram construídas. E isso é o que nós começamos a nos aperceber. Porque, ó, então quer dizer que, simultaneamente, estavam construídos o platô e toda a infraestrutura lá
no Forte de São Pedro, em Salvador, que nós estávamos vendo, e estavam construindo esta aqui, que nós estamos vendo agora. E se nós começarmos a reunir as datas disto tudo, de repente começamos a ver, uou, então mas estavam fazendo construções destas simultaneamente no Brasil todo, então mas o povo estava doido ou quê? Era só especialista em construção por todo o lugar. Porque para isto é preciso especialistas, engenheiros, arquitetos, muita força, muita matéria. Onde é que os caras foram buscar estas pedras todas? Teve que ir em algum lugar e cortar a pedra da pedreira, transportar, trazer para aqui, carregar tudo. Como é que fizeram isso? Verdadeiramente não sabem a idade das coisas. Isso é uma das coisas que eu tenho vindo a verificar lá em Portugal, no levantamento que tenho vindo a fazer, é que os caras inventam. Eles dizem coisas assim, mas não têm como provar. Não tem. Aí eles usam palavras como provavelmente, como é que era a palavra que os caras usavam também? Possivelmente, né? Foi construído no... talvez, é assim, jogam assim, vão querendo encaixar todas as coisas dentro de uma linha cronológica. Só que quando nós começamos a fazer o levantamento dessa linha cronológica, começamos a ver que tem coisa demais simultaneamente sendo construído. E não tinha gente suficiente, nem condições de logística dentro da história oficial para um negócio desses. De forma nenhuma. E se nós começarmos a juntar tudo aí bem organizadinho, que é o que eu estou fazendo, o padrão começa-se a apresentar, né? A Alice diz, Daniel, live vazia, talvez seja porque hoje é o dia dos namorados. Talvez, né? Não, mas o canal está mesmo cada vez com menos gente. É mesmo assim. Quanto mais nós vamos na boca do lobo mesmo, menos gente aparece. Principalmente quando não responde às expectativas. O povo está querendo que as bolhas de percepção de realidade, de crença, sejam confirmadas. É isso que as pessoas estão querendo mais. Elas querem confirmação das verdades que elas já têm. E o que é que eu faço? Eu faço exatamente o contrário. Eu só abro mais e mais buracos de ignorância. Quanto mais nós estudamos, parece que estamos sabendo mais alguma coisa, mas cada vez sabemos menos. E o povo, como quer saber mais e mais e ser sabichão, aqui às vezes não fica bem, porque aqui fica um vazio. Mas é vazio material. Né? É um vazio material. Porque nós não conseguimos encaixar nada disto na história. E começamos a descobrir a grande mentira. E aí fica pouquinha coisa para construir um mapa da vida, um mapa cosmológico, um mapa da história. Né? Fica muito difícil. E a maior parte das pessoas não consegue viver com vazios. Aí começam-se a encostar em crenças, em bolhas de percepção, bolhas de afinidade, para poder atender àquilo que elas estão querendo. A confirmação da verdade. O verdadeiro pesquisador, ele procura saber o que é verdade. Quando ele não descobre, deixa um vazio. Não vai lá colocar uma crença só para o vazio não existir. O verdadeiro pesquisador distingue cada vez com mais clareza a fronteira entre o que ele sabe, o que ele acredita e o que ele não sabe. E tem bem firme que aquilo que acredita não sabe. Está acreditando. Ele acha que é assim. Ora, perante toda essa abordagem, a maior parte das pessoas não está pronta para viver assim. Porque hoje o mundo está um pouquinho confuso e a pessoa não sabe nem onde é que se há de agarrar, e ainda vem um cara trazer um monte de vazios. É mesmo assim. Aí, talvez, não sei, sou eu aqui especulando. É assim mesmo. O Pepe diz, Daniel, boa noite. Dá uma olhada na estação Júlio Prestes. Procura fotos da parte interna desse lugar. Eu acho incrível esse lugar. Estação Júlio Prestes aqui em São Luís, é? Vamos aqui ver. Estação Júlio Prestes.
Isso é em São Paulo, é? Ixi, man. Isso é em São Paulo? Caraca. Eita, mens. Isto é em São Paulo, é? Fogo, man. Eu já tinha visto, sim. Acho que até foi você, Pepe, que me tinha chamado uma vez. Quem sabe a gente ainda chega aqui, né? Porque lá está o Brasil. Olha isso. Tirem esse edifício, né? Mostrem este edifício, assim. Quem não conhecer o edifício como eu, que não conhecia, tira a bandeira dali, de cima, e aí pergunta, onde é que isto fica? Né? Bom, pela altura dos prédios lá atrás, nós poderíamos deduzir que isto talvez fosse na América do Sul, né? Pelos prédios lá atrás. Mas só o edifício em si não tem como saber em que parte do mundo é que é. Isto pode ser em qualquer lugar. Incrível. Incrível. Né? O Brasil é cheio disto aqui. Cheio destas coisas, né? Sepacol. Daniel já pesquisou essas cidades que são dentro de um buraco de meteoro? Hã? Os tais meteoros nunca foram vistos. Cidades que são dentro de um buraco de meteoro. Não sei nem do que está falando, meu irmão. A F22 diz, Daniel, esses símbolos que aparecem acima das janelas nas construções antigas significam algo? Depende do símbolo. Tem símbolos que sim, que representam alguma coisa da natureza, mas hoje em dia eu também é um assunto que eu estou fazendo a revisão. Se você for assistir vídeos mais antigos meus sobre a influência da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo, eu faço interpretação de símbolos lá, mas hoje eu já acho que está errada a interpretação que eu estou fazendo, porque na altura, apesar de eu já estar sabendo que a maçonaria tinha feito uma falsificação na história, eu ainda estava fazendo algumas interpretações de símbolos como os símbolos sendo da maçonaria. E naquele tempo eu já sabia que a maçonaria tinha usurpado símbolos de outras tradições, de outros povos, né? Mas mesmo assim, na interpretação eu ainda caí em vários erros. Então, hoje, eu estou fazendo uma revisão disso aí, porque talvez estes símbolos não tenham significado nenhum como nós hoje temos. Por exemplo, nós vemos nestas civilizações antigas a coroa de folhas, tal e qual como aparece nas Nações Unidas, tal e qual como a gente vê associado ao Império Romano, a folha de louro, a folha de oliveira, né? Depende do contexto. A maçonaria usa folhas de acácia também, e vemos várias variantes aí pelo Brasil e pelo mundo com outras plantas, né? Mas esse símbolo foi usurpado pela maçonaria e está sendo hoje usado dentro das instituições globalistas, OMS, Nações Unidas e por aí vai. Só que esta civilização já usava esse tipo de símbolo. O que é que significava para eles? Hoje eu não sei, não. Por isso é que eu digo, eu hoje estou fazendo uma revisão disso. Porque antigamente, há uns anos atrás, eu dizia que esse símbolo era o símbolo da maçonaria dentro das Nações Unidas. E hoje eu já não olho isso assim. Talvez seja um símbolo usurpado pela maçonaria, sendo usado dentro das instituições globalistas, mas esse símbolo é mais antigo e teria outro significado, que eu não sei qual. Então, isso é uma questão muito interessante, isso aí. Toda essa simbologia, né? E tem muita, não é pouca, não. E ainda tem as carrancas, olha, agora estava procurando a palavra, é incrível, né? A sincronia. E a Sandrinês falou aqui, as carrancas, exatamente. Aquelas carantonhas são carrancas, né? Vamos aqui olhar também aqui. Olhar carrancas. Já fazia muito tempo que eu não ouvia falar disso aí. Carrancas, mas aqui está meio diferente, né? Carrancas é uma cidade, é? Então, mas Carrancas não é aquelas caras também? Onde é que fica Carrancas? Caraca, agora troquei-me toda. Vamos aqui. Espera, vou abrir um outro aqui.
para a gente poder... Ixi, olha que interessante, assim, fica interessante uma busca feita assim, não é? Aí, nunca tinha experimentado isso assim, diminuído. Vivendo e aprendendo. Fica bem interessante assim. Carrancas. Vamos lá ver onde é que isso fica. Isso fica onde? Rio de Janeiro, ali, São Paulo, essa região aí tem muita terra assim por aí. Minas Gerais aqui, é Minas Gerais aqui deste lado, é? MG? Quando nós olhamos assim, ó, aqui tem uns telhados que se destacam, né? Ali tem uma igreja, aqui já tem muro velho, ó, muro antigo mesmo. Bom, mas é uma outra cidade, né? A gente depois podemos ver isso aí, mas é interessante. Estou vendo aqui que tem aqui umas construções bem interessantes, né? Carrancas, mas carrancas não são caras? Caras, rostos, carancas. Carranca. Interessante. Eu estava associando carranca realmente com cara. Era uma cara, mas não era isso que eu estava pensando, não. Seguindo, Maria Alice diz, no batalhão da Polícia Militar aqui em São Paulo também há túneis. Explica que tem 300 metros, mas a história que corre por fora é muito maior. Com certeza, uma cidade como São Paulo, que nasceu em cima do velho mundo, deve ter, assim, quilómetros e quilómetros de túneis. Não tenho nem dúvida. A mesma coisa aqui em Fortaleza. Tem muito túnel. Eu é que ainda não consegui entrar, mas já sei onde é que eles estão. A Dracarys diz, estão aí os tais psicopatas globais, tem tudo a ver, você está chegando no âmago do ômega com as suas pesquisas profundas, conhecimento só tem pesquisando, você está numa busca em pesquisas pioneiras. Não sei se elas são pioneiras, sabe? Pelo menos o jeito que eu estou fazendo, assim, organizando, assim, para que a gente tenha uma noção de quantidade e tudo, aí é original, né? Mas eu acho que já tem mais pessoas aqui no Brasil mostrando construções do velho mundo, acho eu, né? Agora, nós juntando assim um vídeo de cada vez, olha, agora este platô aqui, a gente aí tem dimensão de um, aí agora vamos ver este aqui, aí temos a dimensão de outro. A gente, passado assim umas semanas de estar a fazer a apresentação de estruturas complexos arquitetónicos, um atrás do outro, começamos a ter noção da dimensão de construção que existe aqui no Brasil. Que é isso que eu hoje já tenho e estou procurando compartilhar, né? Porque são muitos, assim, não tem nem condição do Brasil atrasado que eles dizem que era ter construído um negócio desses. Não tem, não. Então, qual é a verdadeira história? E aí surge uma série de possibilidades. Ou quando os portugueses chegaram aqui, não tinha ninguém nas cidades e começaram a ocupar, aí os franceses e os holandeses também, e os espanhóis começaram a chegar e a ocupar. Os espanhóis foi mais para outras partes da América do Sul, né? Ou então, quando chegaram aqui, tinha gente vivendo dentro dessas cidades. E o que é que aconteceu, então, com essas pessoas? Né? Se tinha gente. E aí também se pergunta, então, mas e os índios daqui não ocuparam cidade nenhuma dessas? Ninguém vivia dentro dessas cidades? Ou será que os portugueses nunca chegaram aqui no sentido de descobrir? E sempre houve civilização aqui, as cidades sempre tiveram com pessoas e sempre existiu trânsito entre a Europa e a África e o Brasil. Fica tudo em aberto. A partir do momento que nós vemos que é mentira, nós começamos a colocar possibilidades. E temos todo o direito de colocar possibilidades. E é nisso que fica o vazio. É porque existe uma série de possibilidades e nós não sabemos qual é a verdadeira. Por mais que eles nos contem historinhas. Ainda foi na apresentação passada que nós vimos algumas contradições que não batiam de forma nenhuma certo. Aqui, este aqui também é a mesma coisa.
Eles estão dizendo que aqui no meio da floresta, lembrando que nós estamos no meio da floresta, reparem bem, isto aqui é o norte de, vou aqui endireitar o mapa, nós estamos no norte aqui do Brasil, e aqui ao redor de São Luís não tem nada. É floresta, não é? E vejam como é que é a água aqui. É um negócio, deve ter um monte de pântanos por aqui. Então, assim, e naquele tempo, como é que era? Com muito menos gente. Isto deveria ser um lugar que não seria fácil instaurar uma civilização e vir morar para aqui. Logo, quem veio morar para aqui e constrói um negócio destes é porque tinha tecnologia que permitia logo criar condições para viver, não é? Porque ninguém se vai instaurar num lugar deste aqui e não, olha bem, isso é areia e pântanos e sei lá o que é. Não é um terreno fácil de... A pessoa constrói um negócio e aguenta mesmo o negócio, não começa o chão a ceder, porque estou vendo tanta água, tanta coisa aqui, né? Tem partes secas, que é onde as casas estão, mas e naquele tempo, como é que seria? Vir para aqui no meio da floresta, olha bem, isso está aí numa espécie de ilha, né? Uma península. Imagina, construir um negócio desses aí. E ainda hoje, né? Ainda hoje. Construir algo aqui é um desafio, né? E a gente começa a ter noção. A grande mentira que nos estão envolvendo. Por isso é que eles estão conseguindo injetar um monte de gente e fazer um bocado de coisa por causa disso. Porque a mentira é muito grande. Eles vão na amnésia profunda. Eles sabem que a maior parte de nós precisa preencher o vazio da amnésia em relação ao nosso nascimento, em relação à morte, porque nós também não sabemos o que é que vai acontecer, e em relação à história. Porque uma coisa é ter uma historinha que conte, explique como é que nós chegámos aqui onde nós estamos. E aí a pessoa acorda de manhã e tem tudo explicadinho na cabeça. Começou com um Big Bang e desenvolveu-se a areia cósmica e rodou e formou o sistema solar. Aí vem uma célulazinha na água que se vai multiplicando e forma-se macaco até chegar em ser humano, primata, fogo, civilizações, guerra e pronto. E estamos aqui com digitalização. Então, para muita gente, isso aí serve. E é melhor não ir verificar. Porque se a pessoa for verificar, o que ela vai descobrir é que não sabemos. Não sabemos. É um vazio gigantesco. Os caras estão mentindo para a gente. E eles usam isso aí para nos manipular. Por isso é que eles manipulam com o modelo cosmológico. Manipulam com, por exemplo, eu estou ouvindo um monte brasileiro a clamar que Portugal tem que pagar pelo ouro roubado. Ora, não conhecem a história, né? Porque se eles soubessem história verdadeiramente e em vez de irem acreditar naquilo que é dito, iriam talvez pedir o ouro aos ingleses, não? Os ingleses é que construíram em 1700 um cofre só para receber o ouro roubado aqui do Brasil, né? E isso enquanto Portugal estava com uma dívida gigantesca em relação aos ingleses e teve que pagar com ouro daqui também lá, né? Mas os ingleses estavam aqui a roubar tudo para lá, né? Aí a pessoa, em vez de procurar se informar, fica acreditando em historinhas, aí fica pedindo uma dívida dessas a Portugal. E o que é certo é que toda essa política de migração é tão absurda que temos lá em Portugal tem-se um presidente da República que confirma essa versão histórica e diz que os portugueses têm que pagar a dívida histórica e quer dizer, aliás, acho que até foi ele que julgou essa frase para o ar, assim, que o Portugal devia pagar o ouro que deve ao Brasil, qualquer coisa assim, sabe? Quer dizer, como é que um cara que é presidente joga um negócio desse assim para o ar? É porque está querendo jogar lenha na fogueira, né? A mentira já é gigantesca e o povo não se informa e cada vez vai afundando mais. E depois, quando os caras tocam o sino, dizem agora fica toda a gente em casa, que nós vamos injetar umas coisas por causa de uma doença, aí o povo cai tudo. É simples, é simples. Por isso é que nós estamos fazendo este estudo, porque nós não queremos estar a dormir, nós queremos saber a verdade, mesmo que não saibamos qual é a verdade. Pelo menos ficamos a saber qual é a mentira. E a mentira é que o Brasil teve uma civilização, um apogeu de civilização aqui.
que construía comunidades que parecem autênticos paraísos. Deveria ser assim, pequenos jardins, assim, com pequenos palacetes e, muito provavelmente, energia elétrica de graça. Talvez não houvesse contas para pagar. Talvez não existissem empresas, porque essa história de ter empresas e corporações, isso aparece já para o século XVII, século XVIII, né? Que é quando começa a aparecer os bancos, começa a aparecer as bolsas, os mercados de valores, é quando começa a aparecer. Apesar de haver empresas, já mais para trás existiam, sim, negócios, e sempre existiu. Mas esse negócio de registrar em mercado e todo esse negócio, isso começa a aparecer já depois do século XVII. Né? Talvez no século XVI já se encontre alguma coisa. Então houve aí uma mudança, uma transição. E o que nós observamos são estes platôs como este que está aqui. Como é que seria morar aqui? Não é? Porque se nós imaginarmos, imagina que nós somos crianças. Isto tudo aqui, a maior parte não tem estes prédios altos aqui. Tem estes prédios mais baixos. E isto aqui são os apartamentos onde as pessoas moram. Porque são estas casas. É estas casas que se está vendo. As pessoas moram ali. Em tempos mais antigos, não é? O que eu quero dizer. Como é que era o sistema de governança? Vemos que estas casas, por exemplo, que estão aqui, não são tão sofisticadas quanto aquelas ali, mas não são mais pequenas, não. Isto aqui é tudo feito em pedra. Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Consigo sim. Onde é que estava? Aqui, ó. Aqui ainda está a amostra. Tudo isto aqui é pedra. Só que depois pintam por cima e escondem a verdadeira natureza do material, né? Mas tudo é pedra. Ali em cima, ó. Aqui, nesta de cima, vai dar para ver bem. Aqui é pedra, ó. Tudo pedra. Olha o corte dessa pedra. Olha o encaixe perfeito nisso aí. Olha isso. Olha a moça aqui, pequenina, perto dessa porta gigantesca. Olha o tamanho dessas pedras. Olha os degraus. Ela, para subir, ela vai ter que levantar a perna para conseguir subir este degrau que está aqui. Hein? Então não é um negócio pequeno que está aqui. Isto tudo é feito de pedra. Apesar de serem casas mais pequenas, mas tudo é feito de pedra. Tudo muito arrumadinho. Imagina que nós somos crianças e acordamos aqui, né? Não tem nada disto aqui, estas casas assim, não tem carros, tem árvores, deveria ter mais plantas do que tem agora. Olha, uma casa destas por dentro deve ser muito espaçosa, deve ter uma altura. Qual será o tamanho dos telhados ali dentro, dos tetos? 4 metros de altura? É incrível, né? É incrível isso aí. A AF22 diz: esses caras de onde saem água podem ser de influência holandesa? Essas caras de onde saem... nórdica, não especificamente holandesa, mas nórdica, sim, dos países escandinavos. Pelo menos é o que eu tenho assim de percepção, porque essas canantonhas, elas são de umas figuras elementais. É como se fossem as figuras elementais das tradições mais... como é que se diz? Pagãs da Escandinávia. Por isso é que... E lá tem muito. Em Portugal também tem. Nós encontramos as canantonhas de onde sai água. Mas é muito menos. É muito mais na Escandinávia. Por exemplo, na Basileia era muito. Encontrei muita cara dessa por lá. O português do Brasil também era refinado no século XIX. Sim, senhor. Tem Machado de Assis, que é um exemplo disso. Machado de Assis é de qual ano? Nem sei.
Mas acho que é mais ou menos isso, né? Final do século XIX, princípio do XX. O português também era refinado, sim senhor. E aliás, eu quando li, eu já li uns 2 ou 3 livros de Machado de Assis e a linguagem dele é uma linguagem mais correta do que hoje é escrita, não é? Apesar de ser o português do Brasil, não é? Ou seja, é correta dentro do pensamento brasileiro. Assim como eu acho que é mais correto dentro do pensamento português a linguagem por exemplo, de um Essa de Queiroz, de um Fernando Pessoa. Era um português mais escrito. Essa de Queiroz é anterior a Fernando Pessoa, né? Mas é toda ali umas décadas onde o português, para mim, é o melhor. É o que eu procuro usar hoje, né? Tirando os THs e os PHs. Dracarys diz, já há linguagens como o Esperanto que podem pirar a IA, pois mistura todas as linguagens e foi criada artificialmente. Já existe há um bocado, né? Tanto que até tinha um pessoal dizendo o Esperanto vai ser a linguagem da nova ordem mundial. Mas é uma linguagem nova, pelo conhecimento humano, permitindo que os vários povos tenham acesso. Cada império tem uma linguagem, né? Nós vemos que o império atual tem como linguagem o inglês. Exatamente. O mundo é feito de mentiras. Quanto mais nós escavamos, se queremos ser sinceros nas pesquisas, quanto mais nós vamos pesquisando, mais descobrimos a profundidade da mentira. E é muito. Tem que saber fazer perguntas, exatamente. Tem que saber formular a pergunta. Quanto mais nós nos aprimoramos nisso aí, de saber fazer as perguntas, mais fácil fica de encontrar as respostas. Ou então descobrir que não sabemos as respostas. Isso. Exatamente. Está vazio. O que é que bota lá? Vai botar o quê? Né? Eu escolho não botar crença. Assim, tenho pouquíssimas crenças, pouquíssimas hoje em dia. Prefiro não saber. Dizer que não sei. Dizer não, pensar, sentir que não sei. A Alice dizem que aqueles túneis do batalhão da Polícia Militar chegam à estação Júlio Prestes que o Pepe citou. Ainda aí de ir olhar São Paulo, né? Aí de ir olhar. Bom, meus amigos, são 10 horas e 33 minutos. Eu não quero ficar muito tempo nesta live. Sim, Carrancas é cidade de Minas Gerais. Depois eu vou olhar lá. Sepacol diz, o bairro dentro do buraco se chama Cratera de Colónia do Sul de São Paulo. Tem 3,6 km de diâmetro e 300 metros de profundidade, se não me engano. Cratera de Colónia no Sul. Que coisa é essa? Nunca ouvi falar nisso, meu irmão. Deixa eu olhar aqui. Como é que é? De Colónia, São Paulo, olha ali, ó. Que negócio é isso? Eita! Isso fica onde? Isso fica onde? São Paulo, mas São Paulo onde? Isso é muito estranho. Não estou conseguindo identificar onde é que isso fica. Vamos aqui procurar aqui. Como é que é? Cratera de Colônia, está aqui, ó. Colônia? Não é aqui. Mas eu coloquei Cratera de Colônia. Cratera de Colônia, São Paulo. Estranho. Está vindo para aqui para um... Não estou conseguindo encontrar, não. Porque aqui fica... Estou vendo ali e não estou vendo aqui nada parecido.
Espera aí. Acho que estou conseguindo identificar. Será que é? Não, não é não. Não sei onde é que fica isso, não. Não estou conseguindo identificar no mapa, não. Pelo menos não de forma rápida. Assim não estou sabendo, não. Mas é interessante. Vargem Grande, Colônia. Vargem Grande. Vamos lá ver se eu com Vargem Grande. Vargem Grande, Paulista, do Sul. Olha, agora fiquei sem saber. Vamos aqui para Paulista. Sei não. Não estou conseguindo saber, não. Não sei, vou seguir em frente. Depois logo procuro isso aí. Mas é interessante, não é? Lu diz: a ignorância que engole o povo brasileiro é incrível. Não só o brasileiro. Agora há pouco, a Maria Lúcia Fatorelli denuncia que o judiciário volta atrás e só omite em mandar CN. É o que? CN? Comissão. É o que? CN? Cumprir a Constituição, abrir CPI da dívida. Volta atrás, só omite em mandar CN cumprir a Constituição, abrir CPI da dívida. Eles não vão abrir. Isso a gente já sabe. Eles não vão abrir, não. Não tem como, cara. Eu não estou querendo entrar nessa questão. Eu depois, Lu, eu tenho uma linha de trabalhos do sistema financeiro que teve a ver com publicações do BIS que eu estive fazendo até hoje, nestes dias. E depois eu posso abordar isso aí. Dizer porque que, primeiro, quais são as mentiras que eles usam para não abrir, não fazer uma auditoria da dívida, né? E o que é que aconteceria se fizessem, né? Depois eu posso falar sobre isso. As carrancas eram usadas nas frentes dos barcos para afastar o mal. Olha aí, que interessante. Isso, eu entendi. Depois eu entendi que as carrancas eram essas caras de madeira utilizadas nas canoas dos índios da Bahia para espantar os maus espíritos. Muito interessante isso aí. A Lu pergunta: onde estão os patriotas? Pois é, esse termo aí a gente precisa também verificar, né? Lá vem e examinar bem o significado. Será que é de patriota? O que é uma pátria? O que é pátria? Porque pátria é diferente de nação. Pátria é a República Federativa do Brasil. A pátria tem a bandeira do Brasil, a bandeira maçônica. A nação já é diferente. A nação é o povo, é a língua, a culinária, a cultura, o jeito de vestir, as festas, os terrenos, as montanhas, as praias. Isso é a nação. Os animais, a flora, a fauna. Isso é a nação. A pátria já é diferente. E a utilização dos termos tem tem toda a influência sobre a forma como nós estamos apercebendo a realidade ou algum assunto. Porque se a pessoa diz que é patriota, procurar entender o significado de pátria. Ela diz: sou nacionalista. E o que é o significado de nação? Né? Procurar ver aí a diferença e, se quiser se chamar de alguma coisa, a pessoa examinar bem o significado da palavra, né? E isso aí, Lu, de não defender o Brasil, isso é complicado, é muito complicado, porque vai se defender o quê?
As pessoas não chegam a um acordo sobre modelo de funcionamento, sobre sistemas de organização. Complicado, né? Complicado aí. Como é que... Primeiro precisaríamos de uma união entre as pessoas. Primeiro precisaríamos encontrar um ponto em comum para a humanidade se unir. O ponto em comum já existe, porque está havendo o ataque à humanidade feito pelos psicopatas no poder. Um sistema globalista que está sendo cada vez mais fácil de identificar, porque é tudo invertido. É a antivida. Por isso é que antigamente construía-se coisas como estas, em harmonia com a natureza, para durar, coisa forte, bonita, onde a gente se sente bem ali, e hoje está sendo construído tudo ao contrário. Nada dura, é feio, a pessoa não se sente confortável, é aquele shopping com aqueles sons, tudo artificial, cheiros artificiais, visão artificial, tudo um negócio nada integrado na natureza, né? Aí como é que as pessoas se vão unir? Elas não identificam onde é que está o inimigo. Elas identificam o inimigo dentro de si próprias. Ou melhor, dentro do sistema onde elas vivem. Porque a humanidade está estilhaçada. É partidos políticos, é religiões, é ideologias, é percepções de realidade. Basta haver uma pequena diferença ali de percepção da realidade que a pessoa já não está sentindo afinidade com aquele. E o problema é que as pessoas querem se unir além das necessidades básicas. E, principalmente, são as necessidades básicas que unem a gente. Por isso é que os caras estão em cima, os psicopatas no poder estão em cima do controle da água, da comida, da energia, né? O povo aqui está ajudando com as carrancas. Daniel, eu quando jovem fui ao Nordeste e trouxe uma destas no ônibus. Que ficou em casa por muitos anos, depois deu cupim. Uma pena. Aí tu vê no ônibus com uma cara dessas. História Secreta do Brasil, de Cláudia Bernard. Esse eu não conheço, não. Da Cláudia Bernard. Eu estava pensando se era a mesma autora de um outro que eu li, que é As Tropas do Rei Salomão, no Amazonas. Não sei se é dessa mesma autora, eu acho que não. Boa noite, Marlene. A Lu diz, Daniel Ratanabá, outra vez, esse nome, que os cientistas descobriram até agora sobre Ratanabá, a cidade escondida na Amazónia. Esse nome é muito estranho, não é não? Esse nome é muito estranho. Eu já fico meio... Principalmente por causa do grupo que deu, assim, pelo menos trouxe fama. Eu nunca fui muito atrás de saber, conhecer isso aí, não. Né? Mas... Há quem afirme que existiu uma organização social com um sistema económico mais honesto, justo. Sim, isso é também o que eu apercebo. Em todo este tipo de construções, parece-me que estas pessoas viviam de um jeito um pouquinho mais equilibrado. Aí a gente não sabe como era, né? Será que eles tinham dinheiro? Será que eles tinham um sistema de governança? Ou tinham sistemas de liderança? Como é que funcionava tudo isso aí? Como é que funcionava ao redor da comida, da água, da energia? Como é que era? Eles, assim, arquitetonicamente, demonstram, assim, uma sobriedade incrível. Uma noção muito grande de design, de encaixe, de estrutura, de muita noção. Aí a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que era o sistema deles, né? Bom, meus amigos, sim, a Dracari está falando que o Machado de Assis é um gênio. Machado era fã do Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz era fã do Balzac. Então, quando nós lemos Machado de Assis é um grande escritor. Quando lemos Eça de Queiroz, vemos que Eça de Queiroz consegue ser mais denso, assim, que o Machado de Assis. Só que quando pegamos no Balzac,
que foi em quem o Essa de Queiroz se inspirou. Nós não estamos preparados para ler Balzac. Aquilo é um negócio assim tão denso. O cara conseguia assim escrever um negócio com tanto detalhe, tanta coisa que a gente diz, meu irmão, como é que este cara conseguiu escrever um livro destes, meu irmão? E o cara escreveu muitos. Se não conhecem, procurem conhecer Balzac, que é para ver o que é um monstro da literatura. E o Essa de Queiroz e o Machado de Assis vêm nessa linha do Balzac. Pois é, Marlene, os leões estão presentes em muitos prédios no mundo todo. Aqui em Fortaleza, inclusive, existe a Praça dos Leões. É em muito lugar. Sim, Balzac. É isso mesmo. Meus amigos, então espero que tenham sentido benefícios desta nossa apresentação. Quarta-feira será dedicada ao Velho Mundo. Vamos acumulando todo este conhecimento aos pouquinhos. E sim, Dracari, eu li esse livro, Ilusões Perdidas, muito lindo esse livro. Sim, lindo, não é lindo, mas tem uma história assim interessante, né? Como é que o jovem fica cativado, né, pelo glamour, né? É o que acontece hoje. Pessoal, olha, estou-me lembrando, por exemplo, da Tabata do Amaral. É uma ilusão perdida. Só que ela alinhou com a ilusão, né? Ela alinhou e a ilusão abraçou ela e hoje está lá como deputada federal, ou sei lá como é que ela está neste momento, né? E muitos jovens líderes são treinados mentalmente para isso, né? Para serem abraçados pelas ilusões, né? Esse livro é muito denso também, é incrível. Eu não li assim muitos livros do Balzac, porque ele tem muitos e são todos assim bem densos mesmo. Aí a pessoa, talvez agora depois de velha vá ler. Agora talvez fosse uma boa. Então, meus amigos, espero que vocês sintam benefícios neste nosso encontro. Vamos, vídeo após vídeo, reunindo um volume gigantesco de construções para termos noção que o apogeu civilizacional do Velho Mundo manifestou-se aqui no Brasil também. O Brasil tem um passado que não nos é contado. Quem é que saberá realmente dessa história? Talvez a maçonaria esteja escondendo nos mais altos níveis a verdadeira história do Brasil. O que é certo é que o Brasil não era essa civilização zero que existia aqui. Só floresta, índios, e aí chegaram os portugueses, holandeses, franceses e começaram a construir umas coisas aqui. Isso não encaixa minimamente na logística disponível, tecnologia disponível na altura, quantidade de pessoas, não encaixa simplesmente. E nós vamos mostrando isso vídeo após vídeo até chegar a um volume interessante. Quem quiser me enviar coisas de sugestão para fazer levantamento e pesquisa, agradeço. Também peço que apoiem o canal com doações. Estou precisando, pouquíssima gente está fazendo doação para o canal e também pouquíssima gente anda assistindo, né? A verdade é essa. Com bloqueios e um bocado de coisas, não está fácil nesse aspecto. Então, quem puder e quiser dar apoio ao canal, está na descrição do vídeo. Podem apoiar o canal também comprando ainda, tem volumes do livro Realidade da Abundância. E é isso. Segunda e sexta-feira são a live das 10, onde os assuntos são mais geopolíticos e corporativos, institucionais, e temos aqui os da quarta-feira para a gente poder mergulhar no velho mundo, que neste momento está sendo dedicado às estruturas estrelares ou com características das estruturas estrelares, e tem muita linha que eu estou desenvolvendo. Estou desenvolvendo um canal semelhante para Portugal, também no Telegram. Estou desenvolvendo linhas de pesquisa dentro de uma circunferência ao redor de Braga, lá em Portugal. Isto só nesta linha, né? Fora
as linhas que estou desenvolvendo ainda de estudo geopolítico e institucional, é muita coisa. Mas a gente vai construindo o mapa o melhor que pode, o melhor que sabe, e espero que vocês sintam benefícios nesta linha, estejam encontrando jeitos bons de clarificar o pensamento e ter mais clareza sobre onde estamos, o que são, como é que isto funciona, porque é isso que eu incentivo, para pensarmos pela nossa própria cabeça, aprender a fazer perguntas e a procurar respostas. Nada como isso. Não acreditem em nada do que eu digo. Por favor. Não acreditem em nada. Vão verificar tudo para ver se é verdade. Se encontrarem erros no meu trabalho, por favor, digam-me, que é para corrigir e ficar o mais claro possível para todos. Então, meus amigos, agradecendo mais uma vez, agradecendo a guarnição divina em nós, agradecendo a saúde em nós manifestada, desejo a todos boa noite e até a próxima.